Estamos aqui mais uma noite no nosso canal para dar sequência a uma série de lives às 16 do sucesso. Isso é uma retomada. O ano anterior a gente fez uma sequência semelhante a essa daqui, agora com alguns insights novos, com um pouquinho mais de experiência daquilo que a gente falou. Boa noite, Dona Antônia, tudo bem? Esperando a Elisângela chegar aqui. Elisângela, tudo bem? Deixa eu ver se eu consigo. Não estou conseguindo te convidar aqui. Você consegue me ouvir? Se você estiver me ouvindo e conseguir... Deixa eu ver aqui o que aparece. Deixa eu ver. Vai direto. Agora. A câmera estava contra. É que mudou os botões aqui, eu tava me bananando na hora de fazer o convite aqui. Não tá mais direto na tela, mas que bom que você chegou aí, né? Linda e abençoada noite, José. Linda e abençoada noite a todos. É um prazer estar aqui para essa série super especial de lives. Vamos lá. Bom, mais uma série, né? Então, começando aí com o nosso pilar número 1, né, do livro, a lei número 1, propósito definido, né, que das 16 leis do sucesso do Jacob Beck, né? Quando ele gosta de falar o que seria esse propósito, né? Como a gente faz para, às vezes, descobrir, né? E ele dá uma definição simples aqui, básica do início, né? Propósito é tudo aquilo que você se propõe a fazer. O que eu me proponho a fazer? Onde eu vou colocar a minha energia? O que eu vou fazer? Então, eu vou direcionar a minha atenção, direcionar aquilo que eu gosto de fazer, direcionar o meu tempo, direcionar a minha energia, né, financeira, ou a energia de tempo, a energia de força de trabalho, a energia de pensamento, para seguir, né, com aquilo que eu tenho como premissa básica aí de estar fazendo para que eu seja destaque no campo do fazer, né? Porque no campo do ser, o propósito definido, a gente é a imagem e semelhança de Deus e a gente já tem tudo que a gente precisa, né? Como ele diz na Bíblia, como Jesus diz na Bíblia, né? Olhai os lírios do campo, tudo mais o será acrescentado. Quando eu me proponho a fazer, quando eu tenho algo a fazer, algo a contribuir, eu tenho clareza, né, do que eu faço, daquilo que eu quero fazer, clareza de onde eu quero chegar, as coisas já começam a se direcionar, porque eu já sei onde eu quero chegar, então eu já tenho um norte, eu já tenho um mapa daquilo que é o meu local de chegada. Então, quando o Cortella fala, é igual Alice no País das Maravilhas, ela chega na encruzilhada, tem 4 saídas, né, 4 caminhos a seguir, e ela pergunta pro gato, né? Qual caminho eu devo seguir? Aí ele pergunta, mas você quer ir para onde? Ela fala, ainda não sei. Então, ele vai falar assim, então, se você não sabe para ir, qualquer um dos 4 caminhos serve, né? Se você vai cair no buraco, se você vai subir ladeira, se você vai cair no penhasco, se você vai no caminho que tem um obstáculo com água, vai servir de qualquer forma, porque você não sabe para onde está indo. Então, essa questão de ter clareza do propósito definido, ter clareza daquilo que você quer fazer, ter clareza de onde você quer chegar, é muito importante. E quando ele fala, eu preciso de fazer uma viagem, né? Eu preciso de ir para um lugar, eu preciso descansar. Então, você já tem que fazer esses apontamentos do que é essa viagem para você. Eu preciso de um lugar tranquilo para me repor as energias, eu preciso de um lugar que tenha água, eu preciso de um lugar que tenha silêncio, eu preciso de um lugar que seja longe das pessoas que eu conheço, eu preciso de um lugar que fale outra língua, se eu estou querendo fugir um pouquinho desse agito da linguagem convencional, então eu vou me propor a fazer e vou seguir naquele direcionamento. Não, mas é uma viagem, eu quero fazer uma viagem. Então, qualquer viagem, ela é curta, ela é longa, ela é de 1 dia, de 3 dias, para você levantar os custos, para você levantar o que vai precisar ser levado, se lá faz frio, se lá faz calor, se lá faz... não vai sair de qualquer jeito, né? Igual o Edu contando que o rapaz saiu da Itália, lá
calor, achando que, pô, agora é verão na Itália, vai ser verão no Brasil também. Só veio com uma bermuda e uma camiseta, né? E a mala cheia de roupas para verão. E tava um inverno danado. E era Santa Catarina que ele tinha que ir. Passou aquele frio danado e teve que, né, se virar no meio do caminho. Não trouxe nada na mala e teve que conseguir ali comprar algumas coisas, pegar algumas doações ali, algumas coisas emprestadas para não poder passar frio. Então, o quanto é importante ter essa clareza e saber o porquê que pô, eu defini para onde eu vou, então agora eu preciso calcular a rota, fazer o meu checklist e ver o que eu vou precisar levar nesse caminho, né? Para onde a gente está indo, o que eu preciso levar, quais fatores eu tenho que levar em conta na hora de fazer essa decisão e concluir esse meu trajeto. Então, e por que então eu preciso ter isso bem definido na minha cabeça? Para evitar algumas surpresas, alguns percalços no meio do caminho, né? Porque as adversidades elas virão, mas quando o planejamento está bem feito, quando o propósito está bem definido, quando está tudo bem calculado, né? Quando as pessoas, eu vou ter que levar alguém comigo, eu vou ter apoio, eu vou ter que se me virar sozinho, eu vou precisar levar alguns utensílios, eu vou comprar no meio do caminho, eu vou fazer, eu vou comprar feito, né? Então, essa questão nas mínimas coisas para não ter essa surpresa, né, que acontece durante o propósito. Aí ele gosta também de falar, pá, você se propôs a fazer uma casa. Então, primeiro, né, começa essa ideia. Eu tenho uma ideia. Eu quero fazer uma viagem. Eu quero fazer uma faculdade. Eu quero casar. Eu quero ter filho. Então, começa primeiro na mente. Agora, como eu vou fazer a partir dessa ideia? Eu preciso amadurecer isso aí. Essa ideia eu vou desenhando, eu vou fazendo ela em forma de sonho, eu vou sonhando com aquilo. Beleza. Realmente é isso que eu quero. Eu quero me casar agora. Eu quero me formar agora. Eu quero fazer uma nova faculdade. Eu quero fazer uma nova viagem. E fazer disso, desse que é o seu propósito, a sua ideia inicial aí, o objetivo. Aí quando eu coloco o objetivo, quando eu começo a investir tempo, a investir dinheiro, a investir esforço organizado em cima disso, é onde já começa a acontecer as coisas. Legal, então eu já tenho o desenho da casa, agora eu preciso comprar o terreno, não, agora eu já tenho o terreno, não, agora eu preciso preparar o terreno, agora eu preciso comprar o material, agora eu preciso arrumar as pessoas que vão trabalhar nesse processo todo. Então, o quanto é interessante você estar preparado com esse propósito, com esse projeto, para você organizar aquilo que você tem de recurso para que ele saia da melhor maneira possível. Porque se você não colocar nenhum tipo de recurso aí, ele vai ficar só no campo das ideias. E só no campo das ideias, esse sonho não vai ser concretizado. Né? Eu tenho uma ideia, eu tenho um sonho, e ele vai vir assim, do nada. Ele vai surgir, né? Vai cair como um passe de mágica, o gênio da lâmpada vai aparecer e a gente vai fazer ele se concretizar. E isso não vai ser possível. Elisângela, já quer complementar um pouquinho nessa introdução inicial? Quero sim, José. Eu quero complementar a importância dessa ser a primeira lei, né? Então, para as pessoas que não conhecem essa obra do Napoleon Hill, é importante a gente contextualizar que ele parte do princípio de que você precisa definir para onde você está indo, que é tudo isso que você falou até agora. Então, criar um propósito, ele nos dá esse norte, esse foco no objetivo que eu quero. E por que é tão importante ter um propósito? Porque senão eu me perco no meio do caminho. Eu dissipo a minha energia, o meu foco, a minha atenção naquilo que eu estou buscando. E esse livro, né, As 16 Leis do Sucesso, que é a obra que nós estamos aqui realizando essa série de lives, é uma obra que influenciou líderes, empreendedores e pessoas no mundo inteiro. Por quê? O Napoleon Hill, para quem não conhece, foi um autor que ele ficou 20 anos estudando pessoas que conseguiram sucesso, sobretudo nos Estados Unidos, de identificar qual é a filosofia do sucesso. Por que as pessoas obtêm sucesso? E ao longo dessa trajetória, ele acabou pesquisando mais de 20 mil pessoas, através dos treinamentos, através das pessoas que ele teve contato. E as 16 leis do sucesso, na verdade, surgiu através da Lei do Triunfo, que foi a primeira obra escrita compilada pelo Napoleon Hill em 1928 e conhecido como a Lei do Triunfo. E o Jacob Petri, né, que é um querido mentor nosso, professor, filósofo da psicologia da cognição, também estudioso,
ele se debruçou em estudar a lei do triunfo e adaptou essas 16 leis, que é essa obra, as 16 leis do sucesso, que foi comentada e escrita pelo Jacob Pett. Então, a gente está trazendo cada lei, contextualizando a importância de cada lei para o sucesso profissional e pessoal. Então, Napoleão Hill, ele traz aqui quais são, então, os caminhos para você ter sucesso, não só no âmbito profissional, mas pessoal também. Então, a criação de um propósito, essa definição de um objetivo, precisa estar muito clara. Por quê? Porque você deve estar se perguntando, como que as pessoas têm sucesso? E, ao longo desses 20 anos que o Napoleão Hill ficou pesquisando, tentando descobrir aí quais são, né, as pistas das pessoas que têm sucesso, ele conseguiu identificar que 5% das pessoas que obtinham sucesso, elas tinham um propósito definido. 95% das pessoas não tinham definição clara do que elas queriam. Então, ele fala que, através de formulários de pesquisas, de treinamentos, ele conseguiu fazer essa identificação. Então, somente 5% das pessoas conseguem ter definido o que elas querem. Então, ele considera que o propósito definido, que é o propósito que você escolheu para seguir, ele é o que vai começar nessa jornada do sucesso a trilhar, porque você precisa saber muito bem para onde você está indo. Então, ele aponta que você precisa identificar o que você quer. Então, a primeira coisa, você que está aqui nos assistindo, que vai nos assistir posteriormente, você precisa definir o que você quer. O que você quer para sua vida? Isso é uma pergunta muito importante. Porque lembre, igual o José comentou da lista do Pai das Maravilhas, se eu não tiver muito claro aquilo que eu quero, para onde eu estou indo, qualquer caminho serve. Então, isso é muito único de cada pessoa. O que faz sentido para você? Então, o que você quer? Outra pergunta importante, por que você quer isso? E para quando você quer? Você precisa definir, estabelecer um prazo, porque isso vai te ajudar a estar elaborando, criando ações e estratégias para te ajudar a chegar onde você quer. E não é só colocar no papel, você precisa colocar isso em prática. Então, primeiro você estrutura, define e depois você começa a agir. Mas aí você deve estar se perguntando, mas e o como? Como que eu vou fazer? O como, por enquanto, não é o mais importante. O mais importante é você definir, alinhar o que você quer, colocar uma data, um prazo e começar a agir, porque o como, o Napoleão Hill vai dizer que o universo vai colaborar com você. Tem uma lei da cooperação que a gente vai ver mais para frente. O universo vai te ajudar e a fé que você tem, que você vai conseguir alcançar, vai te ajudar nesse processo. Então, é como se fosse um passo de fé. Você começa e aí você vai conseguindo. Faz sentido, José? Por que é tão importante, então, a gente definir esse propósito para saber qual é o norte, qual é o foco da nossa atenção, das nossas ações, para aquilo que a gente quer alcançar? Isso serve para a gente direcionar nossas energias, né, os nossos recursos, aonde que é que eu vou trabalhar para poder chegar nesse sucesso que ele gosta de falar. Então, quando você já tem um propósito, já é o primeiro passo para o sucesso. Então, quando você fala assim, pô, só 5% das pessoas bem-sucedidas tinham algo claro e definido. Então, quer dizer que quando você tem algo claro e definido, já é 50% do caminho que você tem traçado para o seu sucesso. Aí é onde vem as ações coordenadas que vai garantir esse sucesso. E por que as pessoas, 95%, vivem insatisfeitas? É porque não se sente congruente com aquilo que faz, não se sente pertencente àquilo que faz, não sente que aquilo que faz é importante ou é interessante, ou aquilo te traz a paz, aquilo te traz a recompensa que você tanto espera, né? Aí vamos falar de mentalidade, né? Pô, a mente precisa de algo palpável que você, eu estou fazendo e está dando resultado, eu estou fazendo e está gerando satisfação, eu estou fazendo e está gerando retorno isso para mim. Então, quando a gente fala dessa questão de propósito, tem aquela filosofia japonesa lá do Ikigai, né, que coloca lá quais são os 4 pilares do Ikigai. Então, a paixão, né, o que eu gosto de fazer, o que eu amo fazer. Então,
aquilo que eu gosto de fazer e posso entregar como missão. A missão é tipo assim, o que que o mundo precisa? Ah, eu sei fazer café. O mundo precisa de alguém que saiba fazer café? Ah, eu sei produzir café. O mundo precisa de alguém que saiba produzir café? Ah, eu sei produzir bolo, pão. Eu sou padeiro. Ah, eu sei produzir conhecimento. Ah, eu sei ensinar. O mundo precisa de alguém que ensina, então eu vou servir o mundo, né? Porque é essa missão que eu vou seguir com aquilo que eu tenho no meu ser, que eu sei fazer, né? Pô, eu sinto muito bem ensinar, eu sinto muito bem cozinhar, eu sinto muito bem desenhar, eu sinto muito bem em cantar, eu sinto muito bem em tocar, eu sinto muito bem em defender as causas. E depois seguir essa paixão e aliado com essa missão vem o quê? A vocação. Então, o que que o mundo precisa? O que que eu posso fazer? O que que eu posso entregar? Qual que é a minha vocação? Qual que é o meu servir? Como que eu vou servir as pessoas? Então, aí vem a vocação. E por último, aí eu alinho a minha paixão, a missão, né? O que que o mundo vai precisar disso aqui? A vocação, né? O que que eu vou fazer? O que que eu vou ouvir, né? Como que eu vou servir isso aqui? E eu vou transformar isso em profissão, porque essa habilidade minha, ela vai gerar um interesse que eu posso receber por aquilo que eu faço, eu posso ser pago por aquilo que eu faço, eu tenho capacidade de fazer a entrega e alguém vai pagar por isso. E eu tenho que sentir merecedor porque é algo que, nossa, eu faço com maestria, eu faço como ninguém. Eu tenho um dom que eu recebi e eu estou expressando ele aqui e nada mais justo do que eu receber esse retorno, né? Então, essa paixão, o que que eu amo fazer? Então, quando eu alinho essa paixão com a missão, a vocação, e aí eu torno isso uma profissão, você consegue fechar, né, esses quatro pilares do Ikigai e se torna uma pessoa que tem um propósito definido. Ah, eu faço aquilo que eu gosto, eu entrego para pessoas que precisam, o mundo precisa dessa pessoa, e eu faço disso, vou trabalhar, sei lá, 30, 40 anos, mas esses 30, 40 anos não se tornarão um fardo, porque o pessoal que é dessa parte do desenvolvimento pessoal e profissional fala que quando você faz aquilo que você ama, você não trabalha, você se diverte no trabalho. Então eu vou sair para fazer o meu melhor e vou me sentir bem porque aquilo é o que eu amo fazer, é o que eu sei fazer, é o que eu gosto de fazer, é o que eu tenho de melhor. Então, eu vou eu vou pensar a nível mundicêntrico, né? Eu vou sair do egocentrismo e falar assim, "Pô, eu sei fazer isso, mas o mundo precisa disso, eu vou fazer essa entrega para o mundo, e eu sei que eu sou bom, eu consigo fazer isso, então eu vou fazer isso como uma profissão. Então, esse talento meu, essa vocação, eu posso receber por isso. É algo que eu tenho um dom, é algo que é bom, é algo que está fazendo a diferença na vida das pessoas. Então, eu vou fazer com a melhor qualidade possível, porque é isso que eu sei fazer, é isso que eu gosto de fazer. E tá aí os grandes exemplos, né? Os grandes pintores, os grandes atletas, grandes jogadores, grandes, né, profissionais de todas as áreas aí, independente de quais sejam, eu faço com a melhor entrega, eu faço o meu melhor. Então, porque aí tem o livro no corpo, porque eu faço o que eu faço, não, eu faço o que eu faço porque eu paixão por isso, eu amo fazer isso, eu gosto de fazer isso, eu gosto de fazer essa entrega e o sucesso vai vir, né? Quando eu tiver aí como propósito. Então, beleza. Essa é a minha paixão. O mundo precisa disso, então vai virar a minha missão. Eu vou fazer disso uma vocação e a minha profissão vai ser essa a partir de agora e é onde eu vou me dedicar. E aí é aquela questão, como eu estou direcionando tudo isso, é onde vai fazer o sucesso, né? Onde as coisas vão vir. Então, essas pessoas de sucesso, o que que elas fazem? Qual o diferencial disso, né? Elas decidem fazer o que quer em cima daquilo que elas amam fazer. Então, o que que elas querem fazer? Ah, o mundo precisa disso em qual parte? Então, legal. Então, eu preciso estar onde esse povo precisa, eu preciso atingir esse povo. Agora, com o advento da internet, eu posso fazer pela internet ou eu tenho que mudar para fazer essa ação? Igual tem as pessoas lá, eu estava falando assim, tinha um médico sem fronteiras que ele falou que quando ele sentiu o chamado, ele falou assim, pô, na região que eu tô, as pessoas não precisam de mim. E, e ele foi para uma região onde as pessoas precisavam dele, uma região de muito ataque, muita guerra, muita fome. Ele falou, não, lá eu vou fazer a minha entrega, lá eu vou fazer o melhor, porque eu quero fazer isso na vida das pessoas, eu quero fazer a diferença. Então ele tinha um porquê. Por que que eu quero fazer isso? Por que que eu quero ir?
Então, quando se define, quando se está alinhado, né, essa questão do corpo, alma, mente, aí as coisas começam a ter o resultado, aí você já começa, esse propósito definido já começa a dar um poder pessoal para a pessoa, porque ela vai se especializar, ela vai se formar, ela sabe que ela faz o melhor, então ela vai ser boa naquilo que ela faz, ela vai, cada dia que ela faz, ela se especializa mais, né? Ela já começa a ensinar, ela já começa a entregar, ela já começa a fazer mentoria, ela já começa a dar curso, ela já começa a expandir, ela já começa a formar novas pessoas com aquilo que ela tem de bom, aquilo que ela sabe fazer, aquilo que ela se esforçou, aquilo que ela adquiriu de conhecimento, e ela vai fazer a sua melhor entrega. Então, quando você entende bem, né, essa questão dos 4 pilares do Ikigai, então, o que eu amo fazer? Ou, por exemplo, qual que é a minha missão aqui, qual que é a minha paixão? Então, eu vou usar esse meu talento para entregar o maior número de pessoas possível para pessoas que precisam, né? Aquela questão, não vou entregar pérolas aos porcos. Pessoa que gosta de um certo gênero musical, ele vai, né? O pianista, o violinista, o saxofonista. Então, cada um vai se adequar àquele estilo que mais faz sentido para ele. Então, quanto mais você tiver alinhado, quanto mais você tiver buscando, quanto mais você tiver direcionando esse seu propósito para encaixar, isso vai vir depois em forma de prosperidade, você vai crescer e você vai fazer sucesso, e, em consequência disso, né, as riquezas, né, no campo do dinheiro, a riqueza no campo do prestígio, no campo do reconhecimento, ele vai vir de maneira natural, sem aquela questão, a pessoa, ela não precisa fazer muito esforço, ela age no natural dela, ela não precisa fazer média com ninguém, que as coisas vão sair da melhor forma possível. Não é isso, Elisângela? Sim, José. E aí, complementando isso que você está dizendo, o Napoleon Hill vai dizer que essa definição do propósito vai te gerar um poder. Então, quando você sabe muito bem o que você quer, qual o seu talento, quais são as pessoas que você vai atender, transformando isso numa profissão, você desenvolve primeiramente um poder pessoal. Então, esse poder pessoal, né? Então, vamos pegar um exemplo, que até o exemplo que ele dá no livro. Uma pessoa que toca numa banda. Então, vai ter o guitarrista, vai ter o baterista, vai ter o baixista, e cada um com a sua habilidade, com o seu talento bem desenvolvido, eles se juntam. Então, essa habilidade, por exemplo, de tocar um instrumento, eu preciso ser o melhor naquilo. Eu preciso desenvolver essa minha habilidade. Então, eu preciso aliar essa minha técnica, essa habilidade, aprimorá-la cada vez mais para que, junto com outras pessoas que têm outras habilidades, né, com aquele que canta, com aquele que toca, nós possamos unir a nossa energia. Então, o poder pessoal é quando você desenvolve o seu talento, aquilo que você faz bem. Então, isso, se você é um professor, você é o melhor naquilo que você faz, se você é um treinador, se você é um terapeuta, se você é um médico, um advogado, independente da profissão, você precisa desenvolver esse poder pessoal, que é aquilo que você sabe fazer muito bem, porque aí você vai se destacar, e isso vai te dar um poder. Quando você desenvolve muito bem esse poder, você vai ter o poder coletivo, que é quando você junta com 2 ou mais pessoas na direção do propósito definido. Então, quando eu estou numa banda, por exemplo, eu sou a baixista da banda. Tem o vocalista, tem o baterista, tem o guitarrista. E aí eu alinho, eu junto a minha habilidade com todos eles. E aí a união do poder pessoal de cada um, do vocalista, do baixista, do guitarrista, nós vamos unir as nossas forças, que é tocar a melhor música, fazer o melhor show. E isso vai desenvolver esse poder coletivo. A gente vai falar mais sobre essa questão do poder coletivo na próxima live, que é a mente mestra. Mas eu preciso, primeiramente, definir esse propósito e desenvolver a minha habilidade, desenvolver o meu talento.
Porque se você parar para pensar, aquela pessoa que se destaca, ela sabe muito bem fazer algo, que é o poder pessoal. Então, se você tem uma habilidade de comunicação, de escrita, você precisa, aí o Jacob, o Napoleão Hill vai dizer, você precisa desenvolver ao máximo essa habilidade, se destacando naquilo que você faz. E isto faz parte dos 5% das pessoas que obtêm sucesso. É aquela pessoa que se destaca. Então, primeiro, recapitulando, defina, descubra o que você faz que te torna bom. O que as pessoas relatam para você? Nossa, você faz tão bem isso. Em que área que você faz algo que você gosta, que você recebe elogios das pessoas? Isso é um indicativo. Quando você descobrir no que você é bom ou boa, o que você precisa fazer para se tornar o melhor nisso? E aí você vai definir no que você vai ser melhor. E para isso, para definir o seu propósito, o Napoleão Hill vai dar 3 passos importantes. Primeiro, analise sabiamente o que você quer. Você precisa, você não tem como buscar isso de outras pessoas. É você que precisa refletir, olhar para si. O que você quer realmente da sua vida? Defina isso. Depois você precisa decidir fazer exatamente isso que você está se propondo. E decidir só não basta, você vai ter que agir com uma perseverança inabalável, porque os desafios virão. Mas se você acredita que é isso que você quer, você precisa agir incansavelmente naquilo que você está se propondo. E aí tem uma frase do Steve Jobs que diz assim: você precisa ter fé de que no futuro, quando você olhar em perspectiva, todos os pontos vão se conectar. Confie nisso e no processo. Então, você definiu, você começou a agir na busca daquilo que você quer, você não para no caminho. O universo vai te ajudar. A sua fé vai entrar em ação. Então, é muito importante. Você precisa saber o que você quer, você precisa decidir fazê-lo e executar sem desanimar ao longo do caminho. É desafiador, mas é possível. E aí, José, tem um exemplo muito importante do próprio Henry Ford, né? Porque o Henry Ford, ele não era o mais inteligente. Ele tinha um amigo que era mais inteligente que ele. Mas o que ele acabou fazendo para popularizar o automóvel, que foi tão importante? Conta pra gente. Ele se propôs a fazer o automóvel, então eu quero, né, que tenha um motor que gire essas 4 rodas aqui e seja capaz de atingir, eu não lembro qual a velocidade lá, então ele colocou que eu quero que produza um motor que faça, ele baseou, colocou a roda de bicicleta lá, uma engrenagem lá, nos 2 eixos lá, e colocou, não, isso vai ter que funcionar, 60 por hora, não me lembro na época, e o engenheiro falou, não, mas isso não é possível, né? Esse motor, a combustão, ele vai explodir. Ele falou assim, não, você não está entendendo, ele não vai explodir. Eu quero que esse motor gire isso daí. Então, olha só, ele criou isso na cabeça dele, colocou isso com um propósito e falou, não, eu tenho observado que vai dar para fazer isso aqui. Eu tenho sentido no meu coração, isso é, né? Ele não era o mais inteligente, ele não era o engenheiro, ele só era o responsável pela ideia, pelo sonho que ele tinha de fazer aquele funcionar. E aí foram testando essa insistência dele, ele foi pelo pessoal até que chegaram à invenção do automóvel. Então, olha só quanto um propósito definido e essa persistência faz com que a pessoa crie tudo aquilo que ela quer. Aí ele, igual você estava falando anteriormente, quando ele fala de poder pessoal, então, quanto maior o nível de poder pessoal, quanto mais você vai fazendo as coisas, maior será o seu sucesso. E ele coloca aqui também, a pessoa que diante de 2 caminhos ou mais caminhos, ele hesita sobre qual escolha eu vou fazer, quando tem 3 oportunidades ou 3 opções de coisas, qual eu vou decidir, isso mostra que você não está ainda alinhado com aquilo que você tem como premissa. A mesma coisa, pô, eu tenho 3 pratos aqui que eu gosto ou que eu imagino de comer, mas qual que você gosta? Não, beleza, eu já defini, eu gosto desse, eu vou fazer isso e por causa disso, né, é por causa da minha dieta, é por causa da minha alimentação, é por causa da minha preferência, então isso está muito claro. Então, quando ele
imaginou, idealizou, sonhou com o carro, ele falou, não, é isso que eu vou fazer e eu não vou sair desse projeto, eu não vou abandonar esse projeto enquanto esse motor a combustão não for capaz de fazer essas quatro rodas girarem numa velocidade de 60 por hora e não, mas vai explodir. Não, não vai explodir. Na minha cabeça ela não explode. Então vocês vão dar um jeito e isso vai acabar funcionando. Então, quanto essa questão de você ter isso bem definido, as alternativas elas vão aparecer. Até aquilo que parecia impossível, né, na mentalidade dos engenheiros, ele fez acontecer. Da mesma forma que tem aquele ultra leve lá de 17 metros de envergadura, né? A asa de 17 metros de envergadura, quando chegaram na Boeing lá, não, não, isso não é possível, porque a gente já testou, isso não funcionou. E aí o cara falou, nossa, mas eu pensei em ultra leve com essa envergadura de 17 metros de asa, né? Para que eu pudesse colocar uma bateria solar e ela pudesse ser sustentada, né? Calculou toda a força do vento, pressão barométrica. E aí ele levou o pessoal que não era da aeronáutica, era o pessoal da marinha. Oh, mas o que você acha de fazer? Não, beleza, né? Você quer para quando isso? E o cara chegou lá, não colocou empecilho, mas com 17 metros o trailer não vai ficar, né, parado no ar, ele não vai se sustentar lá. O cara foi, fez e deu certo. Então, os especialistas da Boeing não conseguiram fazer, que são especializados em aeromodelismo e aeronaves, e ele, com aquela ideia na cabeça, o cara que era da Marinha falou, não, eu vou fazer isso para você. E o negócio funcionou. Então, tem um propósito, não ficar parado no primeiro obstáculo, né, na primeira pedra que aparecer no caminho, na primeira parede que aparecer no caminho, porque essas aflições e essas provações, elas virão, né, no caminho de todos aqueles que têm um propósito definido, porque, vai ser fácil? É fácil? Não, não é fácil. Mas é possível. É possível quando você coloca, né, toda a sua, como colocar a sua fé em ação ali naquilo que faz sentido, naquilo que é a sua paixão, naquilo que queima, que aquilo que você vai fazer de entrega vai ficar de legado por um grande número de pessoas e aquilo não é para você, aquilo é para o bem-estar do mundo, né, das pessoas que se usufruírem, por usufruir daquilo, então vai funcionar e você vai ter êxito naquilo, você vai ter poder pessoal naquilo, porque é algo que é único de cada um, né? Se surgiu na sua mente, se você sentiu que aquilo, né, vai dar certo e vai funcionar, é só dar sequência e aí vai surgir, né, o poder pessoal aumentado, por quê? Porque as ideias vão sendo melhoradas, né? As práticas vão sendo refinadas e aí aquilo que era ideia, aquilo que era sonho, aquilo que está no papel, que é como objetivo, ele vai tomando forma e, né, vai sair o avião com 17 metros de envergadura, né, de asa, o automóvel, né, de quatro rodas que vai funcionar com motor a combustão, né? No caso, quando fizeram o teste do telefone, né, o pessoa que deu lá, o responsável, né, do povoado lá, não, o telefone não vai ter utilidade nenhuma, porque aqui as pessoas gostam de escrever carta, né? Carta aqui que é o que as pessoas gostam. Então, se o cara tivesse parado na primeira barreira que ele encontrou, porque pô, a pessoa que poderia interessar, que era dono, né, o rei da época lá, o Grambel falou, não, não, beleza, eu vou levar essa ideia adiante. Não teríamos um telefone, quanto isso evoluiu, quanto isso economizou de tempo, quanto isso reduziu as fronteiras, o quanto isso facilitou a comunicação das pessoas, facilitou essa disseminação do conhecimento, essa ampliação do convívio de pessoas que estavam de um lado, né, do Atlântico, aí, do outro lado, de outros países, outras cidades, enquanto relevante. Mas veja, o nosso tempo já está ficando, né? Você quer fazer suas considerações? Sim, José. Então, para fechar essa questão do propósito, que é muito importante, você precisa definir o que você quer. Mas não é só definir o que você quer para hoje. Você precisa se ver
e definir isso, o que você quer para daqui 1 ano, para daqui 2, 3, 5, 10, 15 anos. Porque você precisa ter um objetivo claro. Você vai mudando as estratégias, as ações ao longo do caminho. Mas você precisa definir o que você quer. Sobretudo profissionalmente. O que você deseja fazer profissionalmente? Trilhe um caminho, defina um propósito, as ações, aonde você quer chegar com o que você faz. Porque isso vai te ajudar. E quando você, para o Jacob Petri, quando você alinha o seu propósito profissional, quando você define, depois as outras áreas da sua vida vai ficar mais alinhadas, vai ser mais fácil de você conseguir alinhar, de você harmonizar. Então, você precisa definir o que você quer. Defina, haja e confia que vai estar tudo certo. Não pare, como José disse, no meio do caminho. Os obstáculos virão. Mas se você definiu o que você quer e você procura ser o melhor naquilo que você faz, você vai conseguir. Porque, lembra, você é um filho, uma filha amada de Deus. Você tem esse poder. A vida, Deus te deu a vida. Você tem uma autorresponsabilidade sobre a sua vida, mas não só sobre a sua vida. O quanto a sua vida pode ser contribuição para a vida de outras pessoas. Quando você coloca a serviço, quando você procura fazer algo com amor, com dedicação, sabendo que isso vai impactar outras pessoas, não tem preço isso. A questão financeira vai vir como consequência. E aí eu quero terminar com uma frase, com um versículo, né? Que Salmo 138, 8. O Senhor cumprirá o seu propósito para contigo. Então, todos nós, como somos filhos de Deus, somos únicos. Se nós acreditamos que estamos aqui para uma missão maior, Deus colocou algo no seu coração para que você faça da melhor maneira possível. Então, que você acredite em você, sabendo que tem uma força maior que te rege, porque nós não fazemos nada na força do nosso braço. Nós estamos em comunhão com algo muito maior, com Deus, com o universo, com o Criador, independente da sua crença. Então, que você reflita, que você busque definir o que você quer, que você se especialize naquilo, seja o melhor no que você faça e haja na direção daquilo que você quer alcançar, porque essa força maior que estamos todos nós conectados, que é Deus, vai nos ajudar. Uma abençoada semana a todos e esperamos nos encontrar na próxima live, se Deus assim nos permitir. Gratidão, José. Gratidão, Elisângela. Finalizando aqui os 4 aspectos aqui também do livro, né? Só para ilustrar o que foi dito pelo Ikigai e pelo próprio livro. Ele coloca aqui, quando você explora o que há de melhor em você, na questão física, né? Descobrir o seu talento, a sua habilidade, o que você precisa desenvolver, né? Aquilo que você tem facilidade para fazer, aquilo que você se destaca das outras pessoas. Então, o seu corpo, né? O seu fazer, ele já vai ser diferenciado. Aí no campo emocional, né? Qual que é a sua paixão? O que você gosta de fazer? O que te motiva? Então, uma paixão é uma coisa só sua. Então, isso já está bem alinhado com o seu propósito. Aí na parte intelectual, que é a razão, né? Que te vai facilitar ali. Eu vou passar horas e horas estudando, lendo, vendo vídeo, filme, e aquilo não vai me estressar. Vai cansar, mas não vai me estressar. Eu não vou ficar indignado porque eu passei o fim de semana estudando, né? Então, aquilo que está alinhado, né, com o meu talento, a minha paixão, é o que vai dar sentido e o que vai me trazer também a renda. Então, resumindo, 4 aspectos. Definir o propósito, né, considerando o que é o meu talento, qual que é o sentido que isso tem para mim e para o mundo, e essa força interna, a razão clara de existir é que vai fazer esse sonhado sucesso. Aí a frase, né, do Napoleão Hill, que tudo que a mente humana pode conceber, ela pode conquistar. E vem o Henry Ford fala, se você acha que pode, você pode. Se você acha que você não pode, você não pode. Então, olha só o quanto
isso, né, de você ter esse propósito vai te fazer diferente. Tem um outro versículo aqui de Eclesiastes que tá, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então todos nós nascemos, né, com um projeto, todos nós nascemos com um propósito de vida e todos têm o seu. Não há o melhor e nem o pior, digamos assim, né? O menos ruim. Não, todos eles são importantes, porque todo mundo vai precisar de algo que é o seu talento. E tem o João 3:3 aqui, eu gosto bastante de meditar, né? Essa, na verdade, eu te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Né? O que seria esse nascer de novo? E aí o Jack vai falar, pô, essa questão do conhecimento, muitas vezes, sendo direcionado, não, mas isso não dá dinheiro, mas isso não é para você, mas isso você não pode, não, é você esvaziar, é você entender que essa não é a sua verdade. Eu preciso nascer porque é meu, eu preciso renascer aquilo que faz sentido para mim, aquilo que é a minha paixão, é aquilo que eu tenho vontade de entregar, não o que o outro quer que eu faça, não o que o outro, né? Por que que 95% das pessoas ele coloca aqui que estão insatisfeitas? É porque estão numa contramão, né? Aquilo que eu entrego não tem a ver comigo, não é a minha verdade. Então, eu não digo a minha verdade, eu vivo a verdade do outro, eu vivo. Então, eu preciso me conectar com aquilo que faz sentido para mim. E como chegamos ao final aqui também, vamos deixar aqui, né, o convite para a próxima live, que é a Mente Mestra, que na próxima semana a gente vai realizar lá e deixar aqui um grande abraço a todos, gratidão por ter estado com a gente aqui, que Deus nos abençoe. Nossa próxima live até o nosso encontro. Gratidão. Tchau. Tchau, tchau.